A gente vai saber agora as informações do dia do Flamengo. Fala pessoal, um dia de permanência confirmada no Flamengo, mas também de uma saída. A saída do Kennedy, meio atacante, ele que tinha chegado ao Flamengo meados de 2021, emprestado por um ano pelo Chelsea, mas o próprio Chelsea solicitou o retorno do jogador à Inglaterra, fazendo valer uma cláusula do contrato. O Kennedy viaja já nesta quarta-feira para a Inglaterra, já se despediu dos companheiros no Ninho do Urubu e vai resolver agora a sua vida com um clube inglês. O Flamengo até tentou a permanência do jogador, mas não foi possível, então o técnico Paulo Souza vai ter que se virar sem o jogador daqui para frente na temporada 2022. Por outro lado, ele teve a confirmação da permanência do volante Thiago Maia. Estava emprestado pelo Lille até meados de 2022, mas o Flamengo conversou com o clube francês e acertou a compra dos direitos do jogador. Então o Thiago Maia fica até 2026, contrato indefinitivo. O Flamengo acertou com o Lille, vai pagar cerca de 4 milhões de euros pelo atleta, aí de forma parcelada. Paulo Souza está lá no Ninho do Urubu tocando a pré-temporada rubro-negra, já em contato com os jogadores, os treinos de maneira muito intensa, vem sendo muito elogiado pelos atletas esse início de contato, treinamentos de forma integral, manhã e tarde. E já nesta quarta-feira, o Paulo Souza utilizou pela primeira vez com a sua comissão técnica o telão solicitado por ele para dar instruções ali para os jogadores que acertaram também o que erraram durante as atividades no Ninho do Urubu. O Flamengo segue em período integral nesta semana, trabalhando duro, mas o time principal mesmo do Flamengo deve estrear no Campeonato Carioca na temporada apenas em fevereiro. Muito bem, e a gente mostra então os números do Kennedy pelo Flamengo na temporada passada, com 17 jogos, minutos por jogo, 31, um gol e uma assistência. O Kennedy que está voltando então para o Chelsea. Ô Birner, vai fazer falta o Kennedy ou tudo bem, dá para viver tranquilamente sem ele? Não, dá para viver tranquilamente sem o Kennedy. Ele tem uma característica que o Renato não soube aproveitar. Kennedy é um ponta, um jogador de muita força e velocidade, tem que jogar aberto, lado direito, ali dá bastante trabalho. O Renato usava ele por dentro, lado direito, passava o lateral como se fosse um ponta para fazer o corredor. Eu não gosto muito da linguagem do futebolês, nós vamos nela aqui. E o Kennedy entrava fechando como se fosse o segundo centroavante ou construindo pelo meio. Ele não joga assim. Então no Flamengo ele jogou muito mal, ele não conseguiu render o que pode, mas ele foi muito vítima daquilo que o Flamengo não fazia coletivamente. Mais bem aproveitado, acho que ele ajudaria. Sim. Mas a pergunta é, se dá para viver sem o Kennedy? Perfeitamente. Já que ele está indo embora, né? Então perfeitamente. Tá certo, então. Queremos ouvi-lo também, Zupac, sobre a volta repentina do Kennedy para o Chelsea. Acho que não vai fazer muita falta, não. O Kennedy foi contratado para ser uma peça de apoio para o elenco do Flamengo. E ele, no máximo, acabou sendo, em alguns momentos, esse apoio, mas nada além disso. E até é complicado, porque se a gente pensa na característica dele, que é mais aberto pelo lado, o Flamengo tem, por exemplo, o Michael, né, que jogou pela esquerda num nível altíssimo e também viabilizou para o Kennedy jogar por ali, né? Então, assim, é um jogador que, para se ter no elenco, em alguns momentos seria útil, mas ele estava atrás de muita gente, né? Quando a gente olha para o banco do Flamengo, ele estava atrás do Michael, ele estava atrás do Vitinho, ele não competia com o Pedro, né? Mas acho que com esses dois jogadores, Michael e Vitinho, ele estava atrás, né? Então, enfim, tinha essa cláusula no contrato. O Chelsea perdeu muita gente por Covid, por lesão, enfim, o Chelsea tem muito jogo e pouca gente, então faz sentido a busca do Chelsea de volta em relação ao seu jogador. E para o Flamengo, vida que segue, vai ter que olhar para o mercado, vai ter que buscar algum outro atleta, mas sem drama. Então você fez uma passagem aí pelos principais nomes. Então, no final da sua colocação aí, você diz, vai precisar procurar alguém para repor aí essa peça, essa lacuna que se cria com a saída do Kennedy. Porque assim, o Flamengo sentiu muita falta de quantidade de jogador, né? Porque perdeu muita gente ao mesmo tempo na temporada por vários motivos. E é bem possível que isso aconteça de novo nessa temporada, né? Então, se o Flamengo puder ter mais opções para suportar os desfalques que as convocações e as lesões e tudo mais, tudo isso vai impor ao Flamengo, acho que faz mais sentido, né? Então, você perde um jogador de apoio no elenco, você tem que buscar algum jogador de apoio no elenco.
Pois é, e aí eu li torcedores falando assim, tá, o jogador que não faz falta ao Flamengo faz falta ao Chelsea. Tá Chelsea atrás do jogador do Flamengo que o Flamengo não tá sentindo falta dele. Precisa de reposição para o Kennedy? Eu acho interessante, né? Porque você pensa num jogador de velocidade pelo lado. Tem o Michael e o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é velocidade e centroavante também. Vamos supor que o Bruno Henrique não possa jogar todos os jogos da temporada, perca jogadores. Seria interessante ter mais um atacante, pensando no padrão Flamengo, né? É muita convocação que atrapalha o Flamengo também, né? Muita convocação, e o excesso de jogos, e o cansaço, né? E eventualmente alguém se machuca por conta do excesso de jogos. Que a gente está aqui no futebol brasileiro, é uma loucura, né? É uma insanidade, como diz o professor Calçade. Aqui não é para amadores, né? Aqui os técnicos não têm tempo de treinar, os jogadores não têm tempo de se recuperar, né? Tudo é uma grande loucura. O que não funciona hoje, dizem que não vai funcionar nunca mais. Aí o cara faz um gol e de repente já virou o maior craque do mundo. Aqui é um lugar que é coisa maluca, né? Então, dentro dessa loucura, é sempre bom você ter uma outra opção de velocidade pelo lado também, porque nem sempre o Michel vai poder jogar bem. Então, pensando no padrão Flamengo, que é lá em cima, quando a gente fala de futebol sul-americano, eu acho que é interessante você buscar uma reposição de jogador de velocidade pelo lado. Não precisa ser alguém da Europa, não precisa ser alguém de alto nível, precisa ser alguém que encaixe bem no sistema e que vai ajudar o treinador. Não, de alto nível precisa, né, Birne? Eu acho que o jogador pode se desenvolver no Flamengo. Eu acho que é um jogador de potencial, não precisa ser um jogador pronto. Tá. Olha, Fãs de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os 3 anos do Arrascaeta e do Gabigol lá no Flamengo. A gente vai passar ali por tudo que eles viveram, vamos mostrar os números também desses 2 jogadores nesses 3 lindos anos com a camisa rubro-negra. Ô Zupac, agora pensando ainda em reforço no rubro-negro carioca, de um zagueiro, precisa? Porque tem o Rodrigo Caio que está ali ainda, se recupera. Será que vai ter uma temporada melhor do que foi 2021? Qual zagueiro o Flamengo pode confiar? E talvez o único zagueiro hoje que o Flamengo possa confiar é o Davi Luiz. E ainda assim a gente vai ver o Davi Luiz pela primeira vez suportando uma temporada brasileira inteira, na idade que ele está. Acho que ele tem condições, mas sempre fica a dúvida, né? E os demais zagueiros, infelizmente hoje, o Flamengo não pode confiar, por diferentes motivos, né? No caso do Rodrigo, por uma questão física. Realmente espero que ele consiga se recuperar e ser mais seguro fisicamente para o Flamengo, porque o Rodrigo é um excelente zagueiro. O futebol brasileiro precisa de um zagueiro como o Rodrigo na sua melhor condição, mas infelizmente já há algum tempo ele não está na sua melhor condição, então ele não é um zagueiro confiável nesse sentido hoje. E os demais zagueiros do Flamengo não são confiáveis por outras questões, né? Ou por limitação técnica, ou por dificuldade de adaptação, né? Às vezes não rola, né? Então, por exemplo, o Léo Pereira era um zagueiro de bom nível no Atlético Paranaense. O Gustavo Henrique teve temporadas de bom nível no Santos. Não é porque eles são jogadores ruins, não é esse o ponto. Mas muitas vezes não rola determinado atleta em determinado clube. Vários fatores acabam impactando. Então, toda essa conjuntura traz insegurança quanto aos nomes que o Flamengo tem, né? Então, é preciso observar muito. Para mim, a questão central é observar a recuperação do Rodrigo Caio. Se o Rodrigo Caio tiver em condições de ser um zagueiro regular fisicamente, o Flamengo tem a dupla de zaga prontíssima e tem zagueiros no banco que podem suprir eventualmente. O problema é você ter que ficar trocando essa zaga o tempo inteiro. E aí, com os nomes que o Flamengo tem, a insegurança é compreensível. Dentro desse cenário, um terceiro zagueiro mais próximo do nível do Rodrigo e do Davi Luiz diminuiria os prejuízos nos casos de reposição.